Emmanuel possui uma obra fantástica e é nela que ele faz essa afirmação. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um programa Viver Bem, lembrando a você que para que isso aconteça, a reforma começa em cada um de nós. Deixe o seu like, seu dislike, um comentário, se inscreva no canal para que juntos possamos espalhar o bem e a paz na Terra. Hoje falaremos sobre a vontade, que é título do capítulo 2 dessa obra. É nesse capítulo que Emmanuel fala sobre a vontade, comparando-a a um grande escritório dividido em diversas seções de serviços, mas não sem antes dizer que a mente humana é o espelho vivo da consciência lúcida. Emmanuel vai ensinar nesse capítulo que pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Significa dizer que em cada lugar que o espírito, após passar pelos estágios de princípio inteligente, até chegar nesse momento em que ele começa o seu desenvolvimento com simplicidade, mas ignorando a tudo ao seu redor, ele então utilizará, lançará a mão dos elementos necessários para formar aquela roupagem que ele utilizará naquele orbe no qual ele estará se manifestando. Emmanuel informa que a vontade é o impacto determinante, porque nela dispomos do botão poderoso que decide movimento ou inércia da máquina. Significa que nós estamos a todo instante fazendo escolhas. Diz ele que o cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Portanto, nós precisamos de um conjunto de aprendizado para que possamos fazer boas ou más escolhas. No entanto, na vontade, nós temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Significa que nós vamos girar sobre os temas, os assuntos, os lugares e as pessoas segundo a nossa escolha. Nós vamos nos ligar a determinadas pessoas, coisas, atos, manifestações, pensamentos de acordo com a afinidade. E nós então vamos assimilar ou desassimilar. Isto é, em dado momento eu utilizo aquele aprendizado, acredito naquele aprendizado. Emmanuel também vai afirmar: sem você estar no domínio da vontade, o desejo pode te levar a enganos aflitivos, a inteligência somente pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. E é por isso que é possível refletir com Emmanuel que esses 4 departamentos, que são subdivisões da mente humana, sem um controle, sem uma gerência da vontade, que é o querer, que não é direcionado pelo desejo. Por exemplo, eu quero comer um doce porque é doce, eu gosto, eu vou buscar o doce. Mas se eu sou diabético, eu não posso comer o doce. Então a minha vontade é que vai determinar se eu ficarei inerte ou se eu vou movimentar na direção de fazer algo que me é prejudicial. No final desse capítulo, Emmanuel diz assim: a vontade não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Segundo o benfeitor, o que o espírito precisa buscar é a harmonia. Porém, a vontade por si só, ela não impede a reflexão mental quando existe a afinidade, a conexão, a sintonia e a preferência. Há uma frase muito conhecida que é: me diga com quem andas que direi quem tu és. No entanto, segundo o que podemos depreender desta lição, para que alguém esteja andando com o outro, foi necessário que eles estivessem na mesma afinidade mental,
na mesma afinidade de pensamentos, na mesma afinidade de desejos, que estivessem sido atraídos para essa ou aquela situação, que eles estivessem sintonizados, ou seja, estando no mesmo grau evolutivo e, portanto, gostando, querendo, pensando nas mesmas coisas. Na realidade, a sua vontade propriamente dita não está coordenando, gerenciando os demais setores, nem da memória, nem da inteligência e também o do desejo. Pelo contrário, nos parece muito mais o desejo utilizando a memória e a inteligência do que propriamente a vontade. A vontade é esse querer que pode ajudar a fazer uma boa escolha para que o espírito seja mantido na corrente do bem. Assim, ele vai se manter em harmonia. Nesta segunda-feira, você acordou com pelo menos 14 notícias no plano nacional que podem provocar a desarmonia do seu espírito. No entanto, é você que decide se vai direcionar o seu pensamento, se mantendo vinculado a essas ideias ou não, mesmo que seja devolvendo para aquele que fez a afirmação inadequada, infeliz, na mesma moeda, querendo que morra, que adoeça, que aconteça alguma coisa de ruim, enfim, entrando na mesma faixa vibratória. Você está sintonizando com essa criatura, você está ficando afinizado àquele pensamento, ainda que você imagine que você está dizendo o contrário, que você não concorda com o que foi dito. O problema é que se o pensamento cria a vida que procuramos, reflete a nós mesmos, se eu devolvo um pensamento ruim para pessoas, eu estou pagando na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Isso não funciona. Então o que funciona é equilibrar o seu espírito, pensar em coisas boas, e nós terminamos lembrando Maria, mãe de Jesus, numa ocasião onde Francisco Cândido Xavier estava numa situação de desarmonia espiritual. Ele queria uma palavra da nossa mãezinha querida e pediu a Emmanuel que, se fosse possível, para pedir a ela que lhe ofertasse uma palavra amiga. E ela disse: até isso passa. Portanto, meus irmãos, até isso passa. Esse foi o nosso Viver Bem de hoje. Espero ver você num próximo encontro. Um abraço, até lá.